Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo de número 300 aqui no canal. E para gravar o vídeo de hoje, eu pedi indicações de vocês, de temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Solicitei isso lá no Instagram em uma caixinha de perguntas e tivemos aí várias sugestões muito legais, inclusive já anotei outras sugestões para outros vídeos, mas a esmagadora maioria falou que gostaria de saber como que eu me tornei professora universitária aos 24 anos. E aí eu decidi falar sobre esse tema aqui no canal, tanto por causa da pergunta de vocês, bem como porque quando eu estava na graduação ou no mestrado, eu também tinha muita curiosidade sobre esse tema. Então você encontra várias informações, é claro, em editais de universidades, em editais de programas, mas você realmente não encontra o relato da experiência. É isso que eu acho que falta aqui na internet e é isso que eu trarei no vídeo de hoje. Bom, depois que nós selecionamos o tema desse vídeo lá no Instagram, eu pedi para vocês mandarem perguntas específicas sobre isso, é claro. E então tentarei respondê-las agora. Bom, de início eu vou começar pela pergunta que eu acredito que mais cabe essa parte inicial do vídeo, que é sobre a minha trajetória. Afinal, não é só chegar na universidade, tem todo um longo percurso e bota longo nisso antes de conseguir o emprego, certo? Bom, eu sou formada em letras e aí já veio uma curiosidade que eu fiz duas graduações em letras, uma direcionada à graduação em letras português e outra mais voltada ao inglês, uma na pública, na Universidade Estadual do Centro-Oeste e outra na universidade privada, no Centro Universitário de Maringá, também conhecida como Unicesumar. Então, no nível de graduação foi isso, basicamente. Uma teve a duração de 4 anos, que foi na pública, e a outra de 3 anos, que foi na particular. E na particular, eu também consegui uma bolsa atleta por meio do xadrez. E eu acho que dois fatos que corroboram para o meu ingresso tão cedo na carreira acadêmica foi justamente que eu saí do ensino médio aos 17 anos, direto para a universidade, para a graduação, e saí da graduação direto para o mestrado. Então, quando eu passei no mestrado, eu ainda estava lá na graduação, terminando. E aí, depois, quando eu estava no mestrado, eu já passei também direto para o doutorado, então eu não tive nenhum ano de intervalo entre nada. E ali também, no mesmo tempo do mestrado, eu fiz especializações, então eu tenho 3 especializações, que são 2 na área de literatura, uma de literatura brasileira e outra de literatura contemporânea, e uma em metodologia da língua inglesa. Então, as especializações, elas não são obrigatórias na maioria dos processos seletivos que eu vi. Geralmente, o que é obrigatório mesmo é você ter uma graduação e também um mestrado para o processo seletivo, que aí processo seletivo é diferente de concurso. No concurso, hoje em dia, já estão solicitando que você tenha doutorado também. Como eu ainda sou aluna de doutorado, esse meu doutorado ele não conta em nada no processo seletivo. Ele realmente só contará quando eu terminar o doutorado e então adquirir o título de doutora. Então, realmente o que vale para mim agora é o mestrado. Então, essa é a parte da minha formação, tá? Agora a minha ajudante aqui vai contar para vocês junto comigo como que é a parte do processo seletivo. Bom, eu entrei por processo seletivo, ou seja, ele tem uma duração de contrato, não é um concurso, não é vitalício. Concurso e processo seletivo são coisas diferentes. Processo seletivo é temporário, concurso é vitalício. Então, o meu contrato aqui é temporário, mas mesmo assim está sendo uma experiência incrível, mas eu vou deixar para falar dessa experiência, de como está sendo lá pro finalzinho do vídeo. Bom, e agora vamos falar então de como é o processo seletivo de ingresso no magistério superior, que foi uma das perguntas que mais fizeram. Bom, na verdade vai depender muito de cada edital, de cada universidade, porque cada universidade, dentro do possível, estabelece as suas próprias regras. Mas o que eu vi de forma geral é que as universidades elas avaliam a prova didática, e quando eu falo prova didática não é escrita, é realmente você ir lá e dar uma aula com um tema que é escolhido por meio de um sorteio, geralmente 24 horas antes de você ir lá dar a aula, é que esse tema é sorteado. E aí você também tem que fazer um plano de aula, entregar para a banca. Então, isso é a prova didática. E aí, outras universidades também, elas fazem análise do teu currículo, que também, então, vai ser uma análise avaliativa. E aí, algumas dão também prova escrita, mas eu vi que a prova escrita é mais comum apenas para concursos, não é solicitada com frequência
experiência em processos seletivos. Então, nos processos seletivos que eu participei, realmente tinha a parte do currículo e a parte da prova didática. E aí, no currículo, vai entrar as tuas publicações, vão valer ponto, artigo, né, capítulo de livro, o tempo que você deu aula, a tua formação, o mestrado vai valer uma pontuação, o doutorado vai valer bem mais, e aí eu já saí um pouco de desvantagem porque eu ainda não terminei o doutorado, então meu currículo já vai ficar bem mais abaixo, porque até o momento eu só tenho mestrado, e como eu já mencionei, apesar de eu estar cursando o segundo ano do doutorado, ele só vai entrar valendo no meu currículo quando eu terminar. E eu já participei de 6 processos seletivos ao todo, e cada um com as suas normas diferentes, geralmente, mas especificamente falando sobre esse que eu entrei, nele, basicamente, a única solicitação foi realmente a prova didática. E juntamente com a prova didática, eu tive também que entregar um plano de aula. Nesse caso, como a vaga que eu estava concorrendo era para letras, língua e literatura inglesa, tudo teve que ser em inglês, tanto o plano de aula quanto também a prova didática. Mas é claro, se você for fazer um processo seletivo para português, a prova vai ser em português e assim por diante. Então, no ano passado, como eu já mencionei para vocês, eu estava no primeiro ano do doutorado. E aí, mais ou menos no meio do ano, eu vi um processo seletivo que eu me encaixava no processo seletivo. Eu tinha que ter mestrado, graduação em letras em inglês, e aí eu tentei. E aí consegui, mas assim, o resultado sai muito rápido. Geralmente 1 a 2 semanas você já sabe qual foi a tua nota, em que lugar você ficou. O que realmente demora é a tua convocação. Então, por mais que o resultado tenha saído lá no meio do ano passado, a minha convocação só saiu agora em janeiro, e eu comecei em fevereiro. Então, estou quase completando 4 meses de universidade. Não sei muita coisa ainda em relação à burocracia, sobretudo, para explicar, mas o que eu sei estou compartilhando nesse vídeo. Caso vocês tenham dúvidas, vocês sempre podem deixar aí nos comentários sobre o que eu não falei, ou até mesmo podem pedir para eu explicar melhor algum determinado ponto. Mas é isso, é um aprendizado contínuo, estou aprendendo muito, não sobre conteúdo, mas especialmente sobre o funcionamento da universidade, porque uma coisa é você observar a universidade enquanto aluno, e outra coisa é como professor, realmente é bem diferente, as perspectivas são totalmente outras. E outra coisa que eu percebo é que às vezes as pessoas acham que porque eu comecei muito nova e tudo mais, as coisas foram fáceis, e não foram nada fáceis. É como eu já mencionei, né? Tem o sorteio do ponto, o sorteio do tema que você vai fazer a prova. Então, às vezes, pode cair algum tema que você tenha maior conhecimento. E, por outro lado, pode cair também um tema que você tenha maior dificuldade. E isso vai, é claro, ocasionar diretamente no teu desempenho. Porque não é só você falar bem, você saber como você se expressar. Você também tem que ter o domínio do conteúdo. E com isso quero dizer que alguns processos seletivos para mim foram ótimos, fui muito bem. Inclusive teve um que eu tirei uma nota muito melhor do que a que eu tirei aqui e não fui chamada, e acontece. E por outro lado, teve, é claro, o processo seletivo que eu não passei. Então realmente é muito variável, depende muito do ponto, depende da universidade, depende do edital, e é claro, também depende de como você teve ou não tempo para se preparar melhor para determinada prova. Bom, já falei então sobre a minha formação, já falei então como funciona o processo seletivo, a diferença de processo seletivo e concurso. Aí já expliquei também que o meu doutorado, ele não conta ainda para mim como eu estou cursando, né? Mas muitas pessoas ficaram assim se questionando como que eu consigo então fazer o doutorado e dar aula ao mesmo tempo em quesito de organização, como que eu consigo organizar as duas coisas. Basicamente, eu acho que eu consigo fazer isso porque eu já terminei as disciplinas do doutorado no primeiro ano, no ano passado. Então, agora no segundo ano, eu não tenho mais que frequentar as aulas do doutorado. Se eu quiser, eu posso, mas não é mais obrigatório porque eu já terminei essa parte. Eu também já fiz o meu estágio de doutorado no ano passado, então agora também não preciso mais fazer estágio. Eu também já comprovei minha proficiência em inglês e em espanhol, também não tenho que me preocupar com isso. Eu já fiz algumas publicações, participações em eventos no ano passado, continuarei fazendo nesse ano, mas de forma mais esporádica, não tanto quanto eu fiz no ano passado. Então, basicamente, já organizei bastante a minha vida no ano passado, para que esse ano fosse mais leve. E assim, eu não imaginava que esse ano eu estaria dando aula na universidade, mas o meu eu do passado ajudou o meu eu do futuro, porque realmente esse adiantamento que eu fiz aí nas matérias está facilitando muito a minha vida. Então, do doutorado, de atividades do doutorado para esse ano, basicamente eu tenho os encontros com um grupo de estudo
E aí eu tenho também que continuar escrevendo a minha tese, que está totalmente aí em estágio inicial, mas já tenho que ir lendo, fazendo levantamento de leituras, pesquisa, não é escrita propriamente dita ainda, mas é toda essa parte de pesquisa que antecede o processo da escrita. E aí os encontros com os grupos de estudos. Então essas são as minhas atividades do doutorado para este ano de 2022. E por isso que eu consigo conciliar. E aqui agora falando mais precisamente da rotina, então vamos lá para essa outra parte de rotina universitária. Eu começo a trabalhar todos os dias lá na universidade às 5:30 da tarde e saio às 11. E aí tem horário da aula e horário para preparar a aula, horário que você vai ler, vai estudar, porque muita gente, eu acho que não se liga nessa parte, mas para você dar uma aula, você tem que estudar muito sobre aquele tema antes. Então não é só o que eu vi lá na graduação, eu tenho que rever muita coisa, tenho que trazer coisas novas também. Então tem toda essa preparação por trás de cada aula. Atualmente eu tenho então 3 turmas e parece pouco, mas não é, porque essas 3 turmas ocupam todas as minhas noites de segunda a sexta. Então eu tenho aula de segunda a sexta à noite e eu dou aula para uma turma do primeiro período, aqui eles chamam de período, mas é primeiro semestre. Meu curso era anual, mas existem cursos semestrais, então aqui é semestral. Eu dou aula então de língua inglesa para esse primeiro período, dou aula também de língua inglesa para o terceiro período, aí é língua inglesa 1 para o primeiro, língua inglesa 3 para o terceiro. Então aqui essa parte da língua. E a minha disciplina preferida, não vou negar, não é a língua inglesa, mas sim a literatura inglesa, e eu ministro essa disciplina para o quarto período. E a literatura inglesa é também a disciplina que mais demanda trabalho da minha parte, porque a língua inglesa, ela é muito parecida com aquilo que eu já estudei mesmo, não tem segredo assim, porque é língua inglesa, é você aprender a falar a língua, aprender como você vai ensinar isso também para o teu aluno, porque é um curso de licenciatura, então estamos formando professores, é uma reflexão sobre o ensino, além do próprio ensino, mas a literatura inglesa, ela demanda a leitura além dessa parte teórica, além dessa parte analítica, também a leitura literária. Então isso toma muito tempo, porque por mais que eu já tenha lido os maiores clássicos estudados na graduação de literatura inglesa, para eu dar aulas sobre eles, eu preciso reler. E aí, reler um livro tipo Morro dos Ventos Vivantes, 300 páginas, reler um livro tipo The Canterbury Tales, 600, toma um tempinho. Então, por isso que essa disciplina demanda mais tempo. E agora, falando mais assim da questão da recepção, da experiência, de como tem sido, bom, tem sido assim extraordinário, uma experiência incrível. Eu acho que a maioria das pessoas que são formadas aí na área de licenciatura e que já fizeram mestrado, estão fazendo doutorado, estão fazendo tudo isso para dar aula na universidade. Então, era justamente o meu objetivo e foi alcançado em parte porque é um processo seletivo, então é um contrato temporário, vai acabar aí daqui a um tempo e com certeza procurarei outros, porque é essa área que eu pretendo seguir. Mas, no geral, a recepção dos alunos foi muito boa. Eu achei que talvez por a gente ter ali a mesma idade, porque eu tenho 24 anos, seria um pouco diferente, mas foi muito legal. Inclusive, eles são muito curiosos para saber quantos anos que eu tenho, como que eu tão jovem já sou professora e tudo mais. E é muito legal porque também não faz tanto tempo que eu saí da graduação, então a gente tem esse contato mais próximo de fato. E sem dúvida a pergunta que mais me fazem é a minha idade. E aí vai a resposta. Eu tenho 24 anos. Bom, e eu pretendo, é claro, além de seguir nessa carreira, continuar com o meu canal no YouTube, inclusive trazer mais conteúdos assim aqui para o canal. E se você quer ver outros temas relacionados a esse, já sugira aqui nos comentários e eu vou deixar também sugestões, indicações para vocês. Eu tenho vídeo falando do mestrado, já tenho vídeo falando de quando eu passei do doutorado, perguntas sobre o processo seletivo de ingresso na pós-graduação, mestrado e doutorado. Para quem é mais aí da área de letras, eu tenho vídeos de introdução à literatura inglesa, vídeos assim mais teóricos também. E eu vou deixar todos os links ali na descrição e no primeiro comentário fixado. E não se esqueçam de se inscrever no canal.